Oi, gente, o papo de hoje é sobre choque cultural, Brasil e Vietnã. Vem cá que eu vou contar pra vocês um pouco. E o choque cultural que eu vou falar pra vocês é em relação à criação dos filhos. Tem uma diferença gigante que vocês nem imaginam. Sabe aquele hábito em que no Brasil os pais fazem de conta que não estão vendo os filhos quando eles estão no shopping, no supermercado? Deixa eles soltos fazer o que querem e a gente não olha isso de uma forma muito boa? Eu falo isso porque eu trabalhei em loja e eu sei muito bem como é que é. A gente educa os nossos filhos de uma maneira completamente diferente, né? Para não incomodar o outro, independente da idade. Isso é fato. Aqui no Vietnã, eu tenho percebido uns comportamentos que, gente, para mim que sou brasileira, é muito complicado mesmo. Porque eles dão uma liberdade surreal para essas crianças. E assim, eu vejo que nessa faixa de bem pequenininho, principalmente até, sei lá, os 12 anos, aos 10 anos, eles têm um comportamento nesse nível de liberdade total. Aí eu digo, nossa, como eles mimam essas crianças? Por que eles mimam essas crianças? Como assim elas têm tanta liberdade? Eu vou explicar um pouquinho do contexto para vocês. As famílias aqui no Vietnã, de um modo geral, elas são grandes. Tem mais de 2 filhos, por exemplo. A classe média que está em ascensão, é muito comum você ver uma casa muito grande com mais de 3 quartos. Por quê? Por conta da quantidade de filhos e eles agregam também os avós, né? Não é uma ordem, tá? Mas isso é o que acontece comumente. E com os pobres, como é que fica? Os pobres ficam na mesma coisa. A única diferença é a aquisição financeira. Então, eles tentam se juntar no espaço que eles podem colocar todo mundo. E aí, gente, eu tava observando, principalmente aqui no condomínio, no mercadinho aqui do condomínio, no shopping eu já vi isso. As crianças, elas têm essa liberdade. Por exemplo, no mercadinho, no condomínio, é muito comum você ver crianças sozinhas, tá? Elas pegam Elas pegam o brinquedo delas e saem e vão brincar no condomínio, porque isso para elas é bastante seguro. Para eles, de um modo geral, é bastante seguro. No shopping não tem um adulto. E geralmente esse adulto, quando está com a criança, são os avós. São os avós. Eles que cuidam, porque eu acredito que os pais saem para trabalhar. Eu observei aqui no condomínio as crianças soltas. No mercadinho elas saem mexendo tudo, desarrumando tudo e ninguém fala nada. Absolutamente nada. É como se o que ela está fazendo ali está tudo bem. Eu não falo também só por mim, eu vejo outros estrangeiros aqui, porque aqui em Ho Chi Minh é muito comum ter estrangeiro. Eles olham, a gente olha, mas a gente também não tem coragem de falar, é um pouco desconfortável, mas pro resto tá tudo bem, entendeu? E aí, na academia do condomínio, que eu também observei isso, a mãe pega os filhos, 2, 3, leva pra academia, e eles saem apertando tudo, mexendo tudo. E assim, é como se fosse parte do play deles, sabe? Ela entra lá, fica parada, e os filhos saem mexendo todos os botões, saem ligando esteira, sentando, caindo, gritando. É uma loucura. E isso me deixou muito nervosa da última vez, né? E assim, é super comum também isso acontecer e ninguém fala nada. Eu que uma vez falei, né? Na verdade, eu não falei para ele parar. Eu pedi para usar o aparelho porque ele tava brincando, né? E eu queria fazer. Então, ele me olhou assim meio assustado. Já era um menino de, sei lá, 9 anos. E ficou assim meio assustado, né? Mas cedeu. Só que assim, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu digo, gente, tem que ter alguma coisa aí, porque eu não tô entendendo. Isso não faz sentido pra gente, né? Então é assim, na cultura vietnamita, assim, a família, ela é tudo de mais importante na sociedade. E os filhos, eles são como uma continuidade dessa família. Os filhos também, eles representam uma segurança financeira para o futuro da família, além de orgulho e honra dessa linhagem toda. Por isso que existe essa intensa dedicação para os filhos, entendeu? E tem mais, quando tem só uma criança, essa criança ela é super protegida, ela ganha mais presentes, ela é o centro das atenções. Os avós, gente, nesse ponto não é tão diferente do Brasil. Os avós, eles são os que defendem esses netos, eles cedem facilmente, eles dão comida mesmo quando os pais dizem que não é para dar. Bem, isso também acontece porque o Vietnã cresceu muito economicamente. E tá crescendo, gente. Construção para tudo quanto é lado. Estradas abrindo. Eu viajei para a praia mais próxima que eu pude ver com meus próprios olhos o quanto ele continua nesse processo de crescimento. E a outra explicação é que muitos pais atuais, eles cresceram tendo muito pouco. Agora eles gostariam de passar para os filhos tudo aquilo que eles não conseguiram ter enquanto eles eram crianças. Bem, e a situação dentro do condomínio é como se fosse um quintal, a extensão da casa deles. Eles podem correr soltos, eles podem se sentir seguros, digamos assim. Agora vem a questão de por que eles não tomam uma atitude, não são firmes com essas crianças. Bem, culturalmente, aqui no Vietnã, eles evitam dizer não com firmeza. Eles não gostam de constranger essa criança em público, entendeu? Eles sempre vão preferir distrair do que impor limites. Na cultura vietnamita, manter a harmonia social é muito importante para eles. E chamar a atenção de criança na frente dos outros, para eles, pode ser uma vergonha pública, pode ser uma falta de controle da família, uma vergonha geral. Então, por isso que eles evitam chamar a atenção da criança e deixam elas, né,
fazendo o que quer. E essas crianças de condomínio agora, é uma criança que nasce com conforto. Então, para eles é muito importante mostrar que eles estão em ascensão, né? Em relação à academia, pra gente, criança não pode estar por conta das questões de perigo que tem ali, né? Não tem ninguém supervisionando. Enfim, no Brasil, a academia não é para criança. Aqui já é o contrário. A academia, ela faz parte das amenidades familiares. E não tem uma cultura de separação adulto e criança, entendeu? Se não tem uma placa dizendo que é proibida para criança, os pais assumem que eles podem ficar à vontade. Assim, para eles é super importante evitar confronto com a criança, chamar a atenção dela, mesmo que esteja errado, eles preferem distrair. Já no mercadinho, para eles, quando a criança começa a mexer, começa a tocar em tudo, desarmar, para eles é uma questão de coisinha fofa, é uma curiosidade da criança, deixa ela. E aí, gente, nós que somos imigrantes estrangeiros, a gente tem que ter todo um cuidado para lidar com essa situação. A gente não pode chamar atenção da mesma forma que a gente faz no Brasil, né? A gente tem que colocar tudo muito, muito delicadamente, dizendo que é uma questão administrativa, dizer que é uma questão de cuidados com a criança, porque aquilo pode envolver perigo, mas falando bem baixinho, bem sutilmente. Você jamais vai poder tomar uma atitude e dizer, olha, está errado, olha, não faz isso, não mexe. Olha, vai cair, cuidado. Não pode. Você tem que ser extremamente delicado para não esbarrar com esse choque cultural deles, entendeu? Porque isso tudo vai gerar um desconforto social. O vizinho vai ficar super ressentido e aí vai causar aqueles ambientes estranhos, sabe? Até no elevador. Bem, se bem que aqui no elevador, ninguém fala com ninguém. Isso pra mim é muito, muito chocante. Acho que foi uma das coisas mais chocantes pra mim. Foi não conseguir dar um bom dia pra ninguém. Gente, eles não se falam. É um silêncio constrangedor no elevador. E aí eu já me peguei várias vezes na ponta da língua querendo falar um bom dia, boa tarde, não sai porque intimida também, sabe? Aquele silêncio. Nem sei se eles responderiam. É cultural. Então, gente, isso é um dos costumes, né, de choque cultural que eu queria compartilhar com vocês e que pra mim é chocante. Beijo.